Boa tarde, meu nome é Maria Carolina e hoje eu vou falar um pouco sobre a farinha de mandioca e seus derivados dentro da agricultura familiar. Nós vamos falar um pouco sobre o que é agricultura familiar, a agricultura familiar no Brasil, os programas de incentivo à agricultura familiar, sobre a mandioca na agricultura familiar, a produção da mandioca na agricultura familiar, a distribuição da farinha de mandioca, as principais dificuldades encontradas pelos produtores e um pouco mais sobre a conclusão. O que é agricultura familiar? A agricultura familiar ela é constituída por pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais. É uma propriedade compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Além disso, o agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e moradia. Ou seja, a agricultura familiar ela é composta por pequenas famílias que se unem para a produção de pequenos alimentos. Outra coisa é que a agricultura familiar, ela não engloba apenas uma variedade, não. Ela pode ser bastante diversa, produzindo alface, tomate, pepino, não só como a mandioca, o milho, coisas assim. Falo da agricultura familiar no Brasil, eu estou falando da principal fonte de produção dos alimentos brasileiros, que é responsável também pelo abastecimento interno e o controle de inflação. Ou seja, é a agricultura familiar que não deixa o valor dos alimentos ficar muito alto. No Brasil, 77% dos estabelecimentos agropecuários do país é da agricultura familiar. E eles também são responsáveis por 23% do valor da produção, do valor total da produção do Brasil. Cerca de 80,89 milhões de hectares e correspondendo a 23% da área total plantada no Brasil é da agricultura familiar. Esses são dados de 2014. Já em 2017, a agricultura familiar ela ocupava 10,1 milhões de pessoas, totalizando 67% do total de trabalhadores dos estabelecimentos agropecuários. Para ajudar a agricultura familiar, o governo criou programas de incentivo, onde podemos citar alguns deles como os principais, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. O que o PNAE ele promove? Ele promove uma maior aliança entre a agricultura familiar e a merenda escolar, onde 30% de todos os alimentos que entram dentro da merenda escolar, dentro da escola, são provenientes da agricultura familiar, que vai impulsionar, assim, a economia rural da região. Temos também o Programa Nacional de Crédito Fundiário, onde o governo ele vai promover programas de incentivo à agricultura familiar. Ele visa facilitar o financiamento de imóveis rurais. Ainda também há o alinhamento da unidade produtiva e da recuperação ambiental com os recursos desse programa. As famílias escolhem uma propriedade que queiram adquirir e podem pagar em até 25 anos, com a carência de 36 meses iniciais. Ou seja, eles vai dar ali um incentivo para o agricultor familiar, para ele dar aquele pontapé inicial. Temos também o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O PRONAF ele é outro programa com o objetivo de promover o crédito ao produtor rural, onde são oferecidas taxas de juros mais baixas do que a inflação. E o programa ainda conta com a reputação de ser o que possui a menor taxa de inadimplência em comparação com todos os restos dos sistemas de crédito do Brasil. Porém, existem algumas exigências para que o agricultor consiga, né, obter esses benefícios. Dentre elas, há a necessidade de conseguir, no mínimo, 50% de renda bruta advinda da produção do estabelecimento familiar e rural. Programas de incentivo à agricultura familiar do governo são muito importantes, porque eles, assim, vão dar uma base para o agricultor familiar não abandonar e não acontecer o êxodo rural.
Pois a agricultura familiar, ela é responsável pelo alimento que a gente tem na nossa mesa durante o dia a dia, alimentos de feiras, coisas assim. E, além de tudo, ainda são alimentos mais saudáveis do que aquele produzido pelo agronegócio. Um pouco sobre a mandioca. A mandioca ela é muito famosa na culinária brasileira e ela é conhecida de acordo com a região do país. Ela ainda pode ser conhecida como aipim, costelinha, uaipi, macaxeira e assim por diante. Essa raiz, o nome dela varia de acordo com a sua região. Ela surgiu em território nacional muito antes da colonização portuguesa, conforme os relatos dos historiadores. Eles contam que a primeira vez que os europeus tiveram acesso à farinha de mandioca, que é a base da alimentação humana naquele tempo, foi em terras tupiniquins, que são as terras indígenas. E não é à toa que até hoje ela é considerada por muitas como o pão do Brasil. Ela é originária da América do Sul e é um dos principais alimentos energéticos para mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente nos países de desenvolvimento, e notadamente em áreas mais pobres do Nordeste brasileiro. Aqui no Brasil, os primeiros relatos do plantio vêm da Amazônia, mas já era conhecida em outras localidades da América do Sul, além da América Central. Fora o Brasil, que ocupa a segunda posição do maior produtor do mundo, perdendo apenas pela Nigéria, com 10% do cultivo global. Atualmente, essa raiz ela é bastante cultivada em outros continentes, como a África e a Ásia. A mandioca na agricultura familiar é muito importante. Por quê? Segundo os dados de 2011, no Brasil foram coletadas 25 milhões de toneladas de mandioca e 85% desses 25 milhões vieram da agricultura familiar. A mandioca ela é utilizada na alimentação, na indústria de alimentos, de cosméticos, de ração animal, química, além do papel, que é proveniente da fécula, né? Nós falamos da agricultura familiar com relação à mandioca, nós estamos falando de um alimento que é uma fonte energética na alimentação humana e animal. Ela possui uma rusticidade e capacidade de adaptação a qualquer tipo de solo e clima, e ela pode ser colhida a quase o ano todo. Com isso, a gente vai receber um gráfico desse, onde a gente pode observar que 87% da mandioca plantada no Brasil vem de onde? Da agricultura familiar. Ela é muito utilizada na alimentação humana, tanto in natura quanto em farofas, aquelas farofas prontas que a gente pode comprar no supermercado. E também pode ser utilizada na alimentação animal, como uma ração. Os seus subprodutos são a fécula e a farinha, especialmente a farinha. Olha, a gente pode observar que cerca de 80% da mandioca é transformada em farinha e apenas 20% em fécula. Observamos, 87% da mandioca total produzida no Brasil vem da agricultura familiar. E cerca dessa porcentagem total, 80%, é destinada à produção de farinha. E os produtores da agricultura familiar também produzem a farinha de mandioca. As técnicas para a produção de farinha de mandioca pela agricultura familiar, elas são herdadas de geração em geração. E os instrumentos utilizados são manipulados manualmente e produzidos de forma artesanal por eles mesmos. A mecanização dentro da agricultura familiar ela é muito baixa. Os custos são baixos, mas os produtos produzidos pela agricultura familiar possuem uma mecanização baixa, chegando a ser quase zero. Eles produzem de forma artesanal, buscando utilizar materiais que eles mesmos já têm. Parte da distribuição da farinha de mandioca produzida pelos agricultores familiares, ela vai passar por uma distribuição. E como funciona essa distribuição? Muitas das vezes, o produtor ele é responsável apenas por pesar e empacotar essa farinha de mandioca. Olha, como a gente pode observar aqui na imagem, ó. E a partir daí, cooperativas vão ser responsáveis por essa distribuição dessa farinha de mandioca.
Essa cooperativa, ela é formada pela união de vários agricultores familiares. E essa cooperativa, ela ajuda muito ao desenvolvimento da agricultura familiar, porque ela vai incentivar o produtor a produzir mais para que esses produtos cheguem à mesa do consumidor e eles levem aí e tenham uma renda em cima desse produto produzidos por eles. Tanto, pequenos agricultores vêm enfrentando problemas com a expansão do agronegócio, porque ele tem levado grandes problemas de ordem social e econômica. A mecanização, por exemplo, ela é um fator determinante, o que tem levado ao êxodo rural de diversas famílias, que tem diminuído consideravelmente as taxas de emprego no campo. Os pequenos agricultores, eles não têm muitas perspectivas numa infraestrutura e uma igualdade social, tanto quanto tem no agronegócio. Isso faz com que muitas famílias abandonem o campo em busca de melhores condições nas cidades. Isso também vai gerar um inchaço nos grandes centros e, consequentemente, a marginalização de muitas pessoas. Além da mecanização, o agronegócio ele apresenta um modelo de produção baseado, sobretudo, no lucro. E assim, o uso de agrotóxicos, a monocultura em grandes propriedades tem sido agravante para os problemas nas famílias que residem no campo. Entretanto, a existência de muitas famílias tem sido essencial para diminuir o impacto ambiental causado pelos sistemas modernos. A agricultura familiar, muitas das vezes, ela busca a produção de alimentos mais saudáveis, sem o uso do agrotóxico, porque, diferentemente do agronegócio, a agricultura familiar ela não visa totalmente o lucro, ela visa a qualidade do alimento e a saúde também. Os agricultores familiares, eles vêm enfrentando algumas dificuldades, que a gente pode citar. O clima e a degradação ambiental. A gente presencia cada vez mais o clima no mundo se alterando, né? Atingindo valores extremos e com desastres climáticos que nunca haviam acontecido. Além da gente estar esgotando as reservas e recursos naturais previstas por ano. Os dados da FAO, que é o Food and Agriculture Organization for ONU, indicam que em 2050 a população mundial ela estará próxima de seus 10 bilhões. Dessa forma, será necessário que a produção de alimentos aumente cerca de 70% acima do que é produzido hoje em dia. É insustentável buscar formas de aumento da produtividade apenas através de um maior consumo de água e fertilizantes, como o usual. Além de tudo, os agricultores familiares eles sofrem com poucas informações, ou seja, o produtor, ele recebe poucas informações que facilitariam o seu trabalho, tanto com as variáveis do ambiente, sejam a umidade e incidência solar, até a previsão detalhada de microclima da sua região. Dessa forma, a tomada de decisão pode ser mais afetada, não trazendo os melhores resultados. Além da utilização de métodos ineficazes, né? Outro ponto constatado, que os métodos utilizados por alguns agricultores familiares, eles podem estar defasados. Muitas práticas agrícolas são passadas de geração em geração, funcionando e existindo de forma empírica, ou seja, de uma mesma forma há vários anos. Isso não quer dizer que o conhecimento histórico não seja bom, mas sim que há espaço para melhoria e desenvolvimento. Ao passo que os aspectos do ambiente mudam, as práticas também podem e devem se adaptar. Ou seja, eles podem estar utilizando métodos que não beneficiam tudo aquilo que deveria. Além de estar havendo o desperdício de recursos, né? Que é um dos resultados finais dos problemas citados. Sem o conhecimento preciso das necessidades da planta, o agricultor ele deixa de otimizar o seu uso de insumos, causando maiores custos e diminuindo a produtividade. O impacto positivo na plantação busca ampliar apenas o necessário para o melhor desenvolvimento das plantas, ou seja, para aumentar o uso de algum fertilizante.
ou maior quantidade de água nem sempre significam melhores resultados. Para o ser humano, tudo que é em falta ou em excesso, ele traz um resultado ruim para a saúde. A mesma regra se vale para as plantas. O que a gente pode tirar de conclusão disso tudo? Que a agricultura familiar, ela produz alimentos de qualidade, ela participa do desenvolvimento econômico. Quando a gente falou, agricultura familiar, ela pode chegar até 35% do PIB do Brasil. Ela também dá a continuidade de produção de alguns dos alimentos tradicionais brasileiros. Fora a farinha de mandioca, a gente pode citar também a pamonha, que é tradicional aqui da região de Patos. Além de tudo, ela é muito importante para o abastecimento local. Aqui nós temos as referências e obrigada.